Bloco 4 dessa aula, que foi dedicado a gente conversar sobre a sociedade da informação, sobre a privacidade, que é o que a gente vai continuar trabalhando aqui, e como é que o direito se impacta em relação a isso, tá? A gente está falando sobre privacidade informacional. Eu disse a vocês que primeiro a gente passa pela fase da coleta, tá? E na coleta dos dados, a mineração é um verbo importante, porque a mineração é a forma principal de remuneração de quem oferece serviço nessa nova economia. E eu terminei o bloco passado com esse roteiro aqui para vocês aqui, mostrando para vocês como é que seria o processo de mineração. Tudo que você consegue de informações sobre as pessoas são dados. Tem uns que são importantes, outros nem tanto. Você faz uma seleção aqui daqueles dados que são relevantes para aquele determinado segmento de atividade. Depois, pessoal, esses dados vão ser processados e comparados com de outras pessoas. E para que toda essa fase de processamento aqui? A palavra é buscar um padrão de comportamento. A partir desse padrão, eu vou interpretar e vou avaliar e vou conhecer melhor o meu cliente e vou oferecer mais serviços para ele. É por isso que eu coloquei esse esquema para vocês aqui. Esse é o mundo que a gente vive, é o mundo, tá, de a gente permitir que a gente utilize instrumentos de inteligência artificial e a máquina vai aprender com essa quantidade de dados que vão ser utilizados. É por isso que eu coloquei essa tela para vocês aqui. Hoje, a gente está buscando esses dados já automaticamente, mas a relação das descobertas, majoritariamente, ainda é feita por seres humanos. A tendência é que a gente, com o passar do tempo, comece a depender cada vez mais de inteligência artificial para poder fazer esse tipo de informação. Por quê? Explico a vocês. Primeiro, a gente não tem capacidade de processar tantas informações. E o computador hoje tem uma capacidade praticamente infinita de armazenar dados, de guardar informações anteriores, de fazer uma comparação, na velocidade que a gente jamais conseguiria fazer. Tá? E a questão é, por quanto tempo ele vai armazenar esses dados da gente? Para que finalidade? Ele precisa dizer a gente que vai fazer isso? E se ele não precisa dizer a gente para fazer isso, mas pelo menos ele só vai usar esses dados com ele, ou ele vai poder transferir para terceiros. Final das contas, esses dados são meus ou não são? Pessoal, a gente está mudando o paradigma. Porque a gente vivia num país, e continua vivendo, porque não está em vigor ainda, onde, embora eu tenha no Marco Civil diretrizes sobre proteção de dados, embora eu possa deduzir que os dados pessoais fazem parte do conceito de privacidade nessa visão contemporânea que eu estou colocando, a gente não tinha claro a impossibilidade de se utilizar dos dados da maneira como se utilizou nos últimos 10 anos. E o que vai acontecer é que a gente vai quebrar um paradigma, a gente vai mudar de cultura. Porque a forma de enxergar a proteção dos dados vai passar a ser redefinida nos termos da LGPD. Esse é o ponto que eu quero colocar para vocês aqui. Tá? E nesse aspecto, a inteligência artificial tem um papel tremendo em relação a isso. Mas é hora da gente sair da fase da coleta e passar para a fase do processamento das informações. Pessoal, aqui eu coloquei 5 usos, são os usos mais comuns de processar informação. Primeiro, agregar. Eu vou combinar várias partes de dados de uma mesma pessoa. Depois, eu vou identificar os dados à pessoa. Depois, pessoal, eu tenho que levar em consideração que se eu não cuidar dos dados, outra pessoa pode ter acesso aos dados sem que eu tenha autorizado. Então, eu preciso garantir segurança para isso. Mas eu tenho que levar em consideração que eu posso ter dado os dados para um uso e o cidadão decidir utilizar para outra coisa, tá? E tem que ficar claro que a informação só pode ser utilizada para a finalidade pela qual eu estabeleci. Eu vou na farmácia e a pessoa pede o meu CPF para me dar um desconto. Mas quando ela me dá eu dou o CPF, ela registra que remédio eu comprei. Será que a informação de que remédio eu comprei pode ir para o meu empregador, para o meu plano de saúde, para, por exemplo, se investigar uma doença pré-existente? É nesse aspecto aqui que eu estou falando para vocês de uso secundário da informação. A informação deve ser utilizada para o propósito para o qual ela foi solicitada e apenas para isso. Tá? Além disso, eu posso limitar quem é que vai ter acesso ao processamento da informação.
Eu coloquei aqui, ó. Não permissão do titular dos dados de conhecer os dados que os outros têm sobre ele e participar do manejo e dos usos deles. Tá? Então, ainda sobre o processamento da informação, a gente tem que lembrar as formas como a informação é divulgada para as pessoas. Eu não quero dizer que todos esses itens vão ser utilizados em todos esses casos. O que eu estou colocando para vocês são a taxonomia da informação, ou seja, as formas mais comuns de você lidar com a informação. Primeiro, a pergunta é, você está lidando com a informação na coleta? Você está lidando com a informação no processamento? Não, você está lidando com a informação na disseminação, na divulgação da informação. Pessoal, isso me ajuda como advogado na seguinte forma. Chegou um cliente no escritório e ele está reclamando porque tem alguém fazendo perguntas e juntando informações sobre ele. Então, o problema é na coleta da informação. Tá? Não, ó, veja só, ele deu a informação para alguns lugares, mas a pessoa está utilizando a informação para uma finalidade diferente da informação que foi combinada. Então, o problema dele diz respeito ao processamento. Tá? Olha, eu dei a informação foi processada corretamente, mas não era para ser divulgada para outras pessoas, ela está sendo divulgada. Então, o problema aqui é na disseminação da informação. Então, a ideia de dividir esses 4 blocos para vocês aqui, que eu coloquei no quadro, vejam só, eu coloquei no quadro aqui, ó, deixa eu voltar, aqui, tá? Eu coloquei no quadro aqui, é para você entender em que lugar está o problema que você vai enfrentar. Isso ajuda para mim na hora de eu raciocinar e preparar uma petição, por exemplo. Tá? E ajuda também para eu saber que tipo de decisão, que tipo de bibliografia eu vou utilizar para cada caso desse. Voltando para o ponto que eu estava, deixa eu voltar aqui no material, vamos falar um pouquinho agora das questões de disseminação da informação. Tá? Pessoal, imagine situações onde alguém quebra a promessa de guardar a informação que tinha que guardar em segredo. Tá? O breach of confidentiality. Ou então, pessoal, você divulga uma informação que vai acabar interferindo na maneira como as pessoas enxergam o outro, como é que vai ser a reputação do outro, a questão do disclosure. Tá? Às vezes, pessoal, eu acabo expondo um defeito físico ou expondo a nudez de alguém quando eu vou disseminar a informação. Ou eu pego a informação que deveria estar para um grupo pequeno e acabo ampliando a informação mais do que o necessário, tá? Será que dá para... Não vou nem falar de quando você usa a informação para fazer chantagem, ou quando você acaba se utilizando da identidade de outra pessoa, passando por ela, ou quando você cria informações falsas, tá? Eu vou separar aqui esses 3 aqui, são condutas claramente criminosas, desses aqui que podem ou não ser condutas criminosas, tá certo? E todas as situações que eu coloquei aqui para vocês no material dizem respeito à forma como a informação pode ser utilizada e pode impactar na vida das pessoas. E aí, pessoal, ainda tem as possibilidades de você invadir os dados das outras pessoas e tentar utilizar os dados para coagir as pessoas a fazerem aquilo que você quer. O que eu chamei aqui de interferência decisional na vida das pessoas aqui, tá? O que hoje não faz nenhum sentido. O fato, pessoal, é que quando a gente está lidando com os níveis de proteção da privacidade, o assunto não é uma mão única, o assunto tem mão e contramão, parece uma encruzilhada com vários cruzamentos, onde você precisa definir de que ponto você está e para que ponto você está indo. O conceito, a ideia, a noção de privacidade no mundo contemporâneo não morreu, não desapareceu, mas ele sofreu uma evolução. E a gente precisa entender a evolução do conceito se a gente vai estudar uma lei que tem como ponto principal a proteção de dados pessoais. E a proteção de dados pessoais tem como fundamento a questão da privacidade. É esse o ponto que eu queria colocar para vocês. Tá? Só que tem um aspecto interessante aí em relação à questão da privacidade informacional. Será que a gente conseguiria viver no mundo hoje sem o Facebook, sem o Instagram, sem o Gmail, sem o Google, sem o Waze? Você vai dizer, poxa, minha vida fica muito mais difícil. Eu estou colocando isso para vocês porque
O acesso de alguns dados da gente hoje, praticamente, vai continuar acontecendo, independente da sua vontade, porque toda a forma econômica que for estabelecida depende disso. Então, eu preciso compatibilizar. Como é que eu protejo os dados da pessoa e como é que eu garanto que a economia não vai se ferrar, não vai se acabar se a proteção aos dados for absoluta, for plena e restrita. Como é que eu compatibilizo as duas coisas? Uma das ferramentas que está sendo utilizada é a questão de separar as pessoas em identificadas, identificáveis e não identificáveis. Tá? E aí, pessoal, qual é a discussão daqui? É que eu protejo os dados de uma pessoa que está identificada ou de uma pessoa que pode ser identificável. Mas eu não protejo os dados de uma pessoa que não está identificável. Aqui é que está a questão. A palavra-chave aqui é anonimização. Me entendeu o raciocínio? Tudo que eu falei para você de privacidade até agora diz respeito a pessoas que eu sei quem são. Ou diz respeito a pessoas que eu não sei quem são, mas pelas informações que eu tenho condições de descobrir quem é. Se eu volto para a década de 90 nos Estados Unidos, se dizia que se eu soubesse o seu código postal, o CEP, se eu soubesse a sua data de nascimento completa, tá, e agregasse a mais alguma informação, tá, por exemplo, se você era homem ou mulher, se você, na sua ficha de cadastro, se você era, como é que chama, o estado que você se coloca, eu conseguia descobrir facilmente quem era você e ter acesso a outros dados seus. Por exemplo, o número do seu cartão de crédito. Porque não havia uma preocupação em definir, em proteger esses dados das pessoas e permitir que você, por uma engenharia reversa, chegasse na pessoa que é titular daquelas informações. Então é mais ou menos como você vai fazer uma investigação quando você está interessado em namorar alguém. Você começa a fuçar as redes sociais, você procura quem são os amigos, às vezes não tem foto da pessoa na página dele, ou a página é privada, mas você consegue ser amigo do amigo da pessoa, aí a página é pública e você consegue buscar uma informação e você consegue tirar uma informação a respeito daquela pessoa que você está interessado, que é seu alvo, através de engenharia social. Tá? Então, por que eu estou colocando isso para vocês agora? Eu não falei sobre privacidade, sobre controle, sobre direito fundamental, sobre direito de personalidade, sobre a compatibilização do modelo europeu com o modelo americano, para dizer a você que a privacidade é um direito absoluto e que você tem que protegê-lo e que você tem que acabar com as grandes corporações. Não é nada disso. Não tem nenhum discurso apocalíptico aqui. O que eu estou colocando para vocês é que se você falar de privacidade no sentido tradicional, ele efetivamente não se aplica mais, ele morreu. O conceito de privacidade, ele não cabe mais numa dimensão só, ele está em mais de uma dimensão. A gente trabalhou a dimensão informacional, a dimensão decisional e a dimensão espacial. E o que é chave para o conceito de privacidade é a questão do controle do acesso dos dados, mas do controle da circulação dos dados, do controle da coleta dos dados e do controle que impede a intrusão, ou seja, o acesso não autorizado dos dados. É disso que eu estou falando para vocês nos últimos 2 blocos. Isso, para mim, é essencial para você compreender um curso sobre proteção de dados aí às vésperas da lei ingressar em vigor. E aí, pessoal, dentro da própria lei, o modelo que foi encontrado para se proteger as pessoas é justamente considerar dados pessoais aqueles de pessoas identificadas ou identificáveis. Mas se as pessoas forem não identificáveis, os dados podem ser utilizados. Ô Marcos, mas como é que isso vai ser feito? Simples, vão colher os seus dados e vão dissociar a informação de você. Não vai ser possível, utilizando as informações de acesso daquela conta, saber que foi você que acessou, mas eu vou continuar utilizando as informações de acesso. Assim a economia continua girando e você continua utilizando os serviços sem pagar. Então, é uma forma de tentar garantir um desenvolvimento sustentável para esse modelo da sociedade da informação. É disso que a gente está conversando aqui. Vamos voltar para o quadro. Então, voltando para o quadro aqui, pessoal, eu estava falando sobre a privacidade informacional e eu tenho uma pergunta para vocês. É possível proteger a privacidade apenas removendo as informações sobre a pessoa identificável? Esse é o grande X da questão. O caminho da anonimização parece ser um dos caminhos mais defendidos hoje. Mas a pergunta é, será que ele é suficiente para tratar do assunto? Tá? Então, pessoal, a reidentificação eu acho que é o pior
problema que pode acontecer aqui? Você remover as informações de modo a não conseguir identificar a pessoa e alguém chegar lá e conseguir fazer o link de novo entre você e aquela pessoa, tá? E aqui, ó, eu estou falando aqui que eu estou utilizando os dados da pessoa, mas não sei quem é a pessoa. Essa é a anonimização, tá? E aí o que é que eu faço? Eu tenho alguns dados sobre a vida dela, mas aí eu retiro alguma coisa aqui do meio para que eu não consiga identificar quem é a pessoa que eu estou falando. O problema é alguém vir aqui e restaurar esse caminho aqui e permitir que você identifique que essa pessoa daqui é a mesma pessoa que está aqui. Esse é o X da questão, tá? Só que esse é um problema que vai ocupar a gente os próximos anos. Não tem uma solução específica para ele ainda. O debate ainda está muito incipiente aqui no país sobre isso. O que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o que vai ser lei no Brasil. O artigo 12 da Lei de Proteção de Dados não considera dados pessoais aqueles que foram anonimizados. Mas acontece que tem exceções. Salvo se for revertido o processo de anonimização, aí a proteção continuaria existindo, tá certo? Ou quando, embora não tenha sido ainda revertido, pudesse ser revertido utilizando esforços pessoais. Ou razoáveis, desculpa. E essa razoabilidade aqui vai ser analisada levando em consideração o custo, benefícios, objetivos para isso, tá? Você já viu aqueles filmes que o cara pica um monte de papel numa máquina, aí joga no lixo, aí vem outro, corre lá, pega o lixo e vai grudando os papeizinhos para poder saber o que é que o outro jogou fora? Pronto, imagina o seguinte, eu vou passar as informações sobre você naquele picador de papel e eu vou desestruturar as informações de um jeito que quem tiver acesso às informações jamais vai saber que aquela informação diz respeito a você. Se isso for bem sucedido, nós estamos falando de anonimização. O titular pode utilizar, o titular deu os dados, quem colheu os dados vai poder utilizar os dados e está todo mundo feliz. Mas vamos imaginar que alguém se deu o trabalho de juntar cada papelzinho desse e fez a engenharia reversa e chegou em você. Tá? Se isso acontecer, você passa a ter direito de proteção, porque estão utilizando os seus dados pessoais, no sentido que conseguem identificar você, a informação. Eles fazem um link entre as duas coisas. Tá? E o que a lei está dizendo é que os dados protegidos são os dados pessoais, os anonimizados não, a não ser que eles possam ter o processo revertido. Mas, pessoal, em tese, qualquer dado poderia ser revertido, utilizando maior ou menor esforço para fazer isso. E aí o que a lei vai estabelecer como critério é o critério do razoável. Quantas horas, quantos meses, quantos anos vai demorar para você reverter esse procedimento? Que tipo de informação é essa que você se deu tanto ao trabalho para reverter esse procedimento? Será que o custo-benefício disso é razoável? Isso só vai ser analisado, pessoal, nas circunstâncias do caso concreto. Mas eu estou colocando para vocês aqui qual é o estado da arte hoje dessa discussão no direito brasileiro. E aí, ó, voltando para o assunto, e para a gente fechar o raciocínio, a palavra-chave dessa tela que está aí para vocês é a coexistência. Eu não vou enxergar a privacidade só no espaço, só na decisional, só na informacional. Eu tenho círculos que eles têm áreas de contato. Então, às vezes, o meu problema é espacial e decisional ao mesmo tempo. Às vezes, o meu problema envolve as três esferas ao mesmo tempo. E isso é perfeitamente possível de acontecer, tá? Essa tela é mais um lembrete para você em relação a isso. A gente tem aí alguns minutos no final dessa aula e o objetivo é preparar essa aula para as outras, tá? Se você for ver na programação, qual foi a ideia? A gente fez a aula inaugural, na aula inaugural a gente apresentou as linhas gerais. Nessa aula eu falei para vocês da sociedade da informação e do direito à privacidade. Aí eu disse a vocês que a gente tem uma lei que está em vigor e uma lei que ainda vai estar em vigor. Quando você for ver a aula 2 e a aula 3 desse material, você vai encontrar discussões específicas sobre a lei que ainda vai entrar em vigor, que é justamente a LGPD. Primeiro a gente vai ter a apresentação dos conceitos e depois, nas últimas duas aulas, a gente vai ter a análise de casos concretos. O que é que fica no meio do caminho? No meio do caminho fica a discussão sobre o Marco Civil. Pessoal, aqui está a referência legal,
é a Lei 12.965, tá? Abril de 2014, como mencionei para vocês. E se eu continuar passando aqui o material, vocês vão encontrar várias telas. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar atenção para palavras-chave e para a função de cada artigo desse. O Marco Civil não é uma lei muito longa, mas a gente não tem por objetivo esgotar a lei todinha. O que eu quero analisar para vocês é, no contexto da proteção de dados, que é o tema desse curso, no que é que o Marco Civil é importante? Sabe por quê? Principalmente durante esse ano 2019, até no ano que vem, 2020, a aula entrar em vigor, a LGPD entrar em vigor, o que é que a gente vai fazer? Já que a gente tem uma lei que ainda não pode ser aplicada, que não tem eficácia. Será que a gente pode usar o Marco Civil para resolver alguns problemas? Vamos lá. Primeira observação, tá? Veja, o Marco Civil trata do uso da internet no Brasil. A Lei de Proteção de Dados não se refere só à internet. A Lei de Proteção de Dados se refere a qualquer coleta e tratamento de informações. Então, se o Marco Civil é para o mundo digital, a Lei de Proteção de Dados tanto é para o mundo analógico quanto é para o mundo digital. Eu expliquei isso para vocês na primeira aula. Tá? Vamos continuar. Artigo 2. A disciplina do Marco Civil na internet tem como fundamento a liberdade de expressão. Mas ela não está sozinha. Ela aparece com proteção dos direitos humanos, com a defesa do consumidor. Então, pessoal, o artigo 2º tem uma série de princípios. E o que eu preciso fazer é compatibilizá-los. É como se fossem os dedos da sua mão. Cada um tem um tamanho diferente, cada um tem uma função diferente, todos juntos são fortes. Quando você tenta se livrar de alguns deles, você enfraquece o conjunto todo, o conjunto da sua mão. Tá? É nessa perspectiva que você tem que ver o artigo 2º do Marco Civil. Artigo 3º. Olha o que a gente conversou hoje, ó. Proteção à privacidade. Proteção dos dados pessoais. Tá? Junto com liberdade de expressão na rede. Uma coisa não exclui a outra. Eu tenho o direito às minhas escolhas e tenho o direito de não ser constrangido pelas minhas escolhas. Você pode até comentar sobre as minhas escolhas, desde que você não me constranja, desde que você não cause nenhuma ofensa para mim fazendo isso. Você não abuse do direito. Foi isso que eu coloquei para vocês nos blocos anteriores, quando eu falei para vocês, por exemplo, dos comentários sobre a privacidade decisional. Ok? Voltando aqui para o quadro, tá? Continuando com os princípios fundamentais no Marco Civil, o que me interessa aqui, pessoal, primeiro, segurança e responder os agentes, se responsabilizar os agentes que não proverem a segurança, tá? E o fato do rol do Marco Civil ser meramente taxativo, ou ser meramente exemplificativo. Eu posso ter outros direitos e princípios que protejam as nossas relações de dados que não estejam nem no LGPD, nem no Marco Civil, apesar dessas normas funcionarem como imãs, como polo para atrair toda a disciplina sobre esse tema no direito brasileiro hoje. Tá? E aí, pessoal, eu já encontro desde 2014, e isso é importante, chama atenção para vocês, a proteção da intimidade da vida privada, aqui está a noção do privacy, que eu estava falando para vocês, tá certo? Com direito à indenização, a gente vai falar numa aula sobre os casos, está aqui o termo para vocês, mas aqui eu quero chamar a atenção para separar para vocês o item 2 do item 3 desse dispositivo. Quando eu falo do item 2, eu estou falando de fluxo das comunicações, que é diferente do conteúdo das informações, tá certo? Então veja, para você mandar um e-mail para alguém, você tem que estar conectado na internet. Então existe um registro de conexão e existe o envio da informação, e essa informação que foi enviada tem um conteúdo. Eu tenho que separar dados de metadados. Metadados são dados sobre dados. Então, eu posso ter o registro que às tantas horas eu mandei um e-mail para você e que você abriu o e-mail no dia seguinte. Essa informação pode ser ou não útil, mas essa informação não tem nada a ver com o que eu escrevi no e-mail para você. Então, o Marco Civil vai proteger o fluxo de informações e também vai proteger o armazenamento das informações. São incisos diferentes. Ó. Voltando aqui para o quadro, se você for comparar, ó, eu tenho o inciso 2 e o inciso 3º
do artigo 7º, que fala dos direitos e garantias do usuário. Aqui eu falo do fluxo da informação, eu estou falando da forma como ela vai ser transmitida. Aqui eu falo sobre a inviolabilidade e o sigilo das comunicações. Aqui eu estou discutindo o conteúdo, e se aqui elas estão transitando, aqui embaixo elas estão armazenadas. Então, eu tenho que analisar esses dois incisos aqui num contexto. Em outras palavras, tanto faz a informação estar sendo transmitida, tanto faz a informação ter sido guardada. Desde 2014, no sistema brasileiro, a gente tem direito à proteção, e essa proteção acontece incluindo aspectos da privacidade da gente, da intimidade da gente. Não é o Marco Civil que vai criar essa cultura. Essa cultura, em tese, ou essa possibilidade já existe desde 2014, mas o Marco Civil vai ser, claro, algo decisivo pelo nível de detalhamento que ele faz em relação a esses incisos. É como se eu pensasse um inciso desse aqui e o Marco Civil aumentasse o detalhamento legal sobre o assunto. O Marco Civil não, desculpa, a LGPD sobre o tema. Voltando para o Marco Civil, pessoal, tá? A gente tem como direito e garantia fundamental aqui, ó, o não fornecimento a terceiro de dados pessoais, incluindo o registro de conexão, que para mim é metadados aqui, aplicações da internet, salvo na hipótese de consentimento, tá? O que a gente vai conversar com Mascarinho, primeiro o Daniel e depois eu, nas aulas que se referem ao item 2 do nosso conteúdo programático, um pouquinho mais adiante. Seguindo com o meu raciocínio aqui, pessoal, eu estou falando aqui para vocês sobre, de novo, sobre o consentimento expresso, está aqui no inciso 10, e aqui, transparência sobre por que você vai coletar, como você vai utilizar os meus dados pessoais, que tipo de proteção você vai me dar aos meus dados e qual é a finalidade de você colher os meus dados. Para saber se justifica colher os dados, tá? E para saber se a lei não proíbe de colher os dados. Dados envolvendo crianças, idosos, dados envolvendo informações sobre religião, etnia, saúde, dados biométricos são dados considerados sensíveis. E eles não podem ser armazenados e colhidos da mesma forma que a informação sobre o seu CEP, ou sobre a rua que você mora, ou sobre o seu nível de escolaridade, por exemplo. Tá? Esse aqui, pessoal, é o início da proteção do Marco Civil. E aqui, pessoal, exclusão definitiva dos dados depois que tiver parado de usar ou não for mais obrigatório por lei. Para quem discute internet, direito ao esquecimento, para quem discute a questão do apagamento dos dados, esse dispositivo do Marco Civil é essencial. Porque está no capítulo que fala sobre direitos e garantias do usuário da internet no Brasil. E a palavra que está sendo utilizada aqui, é exclusão definitiva dos dados pessoais. Se eu estou falando de exclusão definitiva dos dados pessoais, eu estou falando de um fundamento para pedir para apagar informações a meu respeito na internet. Tá? E aí vejam, que depende do meu requerimento quando a relação entre as partes terminarem, tá? E aí, esse inciso dá pano para manga para uma discussão no Brasil que envolve liberdade de expressão e direito ao esquecimento e dados pessoais, que a gente vai trabalhar na aula de análise do entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria. A gente não vai conversar sobre isso agora. O meu objetivo agora é fazer um panorama para vocês de pontos importantes, relevantes do Marco Civil, para mostrar que, mesmo antes da LGPD entrar em vigor, alguns dos conceitos que a gente costuma atribuir a ela já estavam previstos desde o Marco Civil. E voltando aqui para a nossa conversa aqui, tá? O artigo 8º fala especificamente sobre a garantia da privacidade e veja, se a privacidade tem um aspecto individual, ela aparece junto com a liberdade de expressão, que tem um aspecto coletivo. E aqui diz respeito especificamente à internet. Curioso é aqui chamar atenção para isso aqui, para uma norma clara de defesa do consumidor. É nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que não forneça como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. Se a internet não tem fronteiras físicas, a jurisdição tem.
Cada juiz é competente na sua comarca. E se eu contrato um serviço em Recife, em Maceió, em São Paulo, de uma empresa que está sediada fora do país, a pergunta é se as normas do Marco Civil podem ser aplicáveis, principalmente quando você clicou lá, eu aceito, e naqueles termos de uso dizia assim, olha, se você não estiver satisfeito com o serviço, você tem que demandar aqui na Irlanda, aqui na China, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, sobre os danos que você acha que teve em relação àquele uso do serviço ou do provedor de aplicação. O que acaba acontecendo é que o Marco Civil deixa muito claro que você pode utilizar o foro brasileiro para tratar desse tipo de situação, tá? E aí, pessoal, quando você começa a estudar o Marco Civil, você vai ver que já tem um capítulo específico sobre a proteção de dados, tá? O artigo 10 fala sobre a guarda desses dados, tá? E diz que é finalidade da guarda dos dados a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem das partes, direta ou indiretamente envolvidas. E aqui, pessoal, o legal é estabelecer a responsabilidade do provedor. Só que essa responsabilidade do provedor acaba sendo interessante para discussões onde alguém faz uma acusação a você, alguém lhe ofende e você quer identificar essa pessoa para fim de responsabilização judicial e você pede ao provedor responsável pela aplicação que informe os dados daquela pessoa que causou a ofensa e o provedor vai utilizar esse dispositivo aqui para dizer que, assim como os seus próprios dados, os dados da pessoa que você está querendo identificar também estão protegidos. E se estão protegidos, ele só vai entregar os dados tá, mediante ordem judicial, que é o que está estabelecido aqui. Vai ser necessária a interferência do judiciário, que não precisa ser na justiça comum, que pode ser mais adiante aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. Que pode ser no juizado especial para tratar do assunto também, tá? O tema do Marco Civil não vai terminar nessa aula. Eu vou deixar no material de apoio de vocês várias telas sobre Marco Civil. Eu não mencionei todas ainda. As outras telas que eu não mencionei, vocês viram que eu passei algumas telas, dizem respeito à responsabilidade dos provedores. Por acaso, só disse a vocês, por enquanto, que eu tenho que informar a finalidade, que eu tenho que coletar os dados, que eu tenho que armazenar os dados e que eu não posso divulgar os dados sem autorização, para terceiros sem autorização judicial, ou sem o consentimento do próprio titular dos dados. Esse regime já existia no Marco Civil. Agora, de que forma eu vou punir o provedor? Eu posso demandar o provedor sem ordem judicial? Isso são temas que vão ficar para a nossa aula de responsabilidade civil e danos. Ainda não é essa. Segue o cronograma que você vai ver. Eu fico feliz se você que me acompanhou nesses 4 blocos tiver compreendido a evolução da sociedade da informação e a dificuldade de lidar com o conceito de privacidade hoje. Entender que, até que o LGPD entre em vigor, a gente já tem muita coisa que pode fazer com o Marco Civil, que tem uma importância fundamental para começar essa caminhada da gente construir um direito antenado, um direito adequado e adaptado para essa realidade digital que a gente vive. Espero você nas próximas aulas. Até breve.